Olá, queridos, tudo bem? Queria deixar uma palavra em nome de Jesus, um estudo sobre a igreja primitiva e a igreja atual. Senhor amado Pai, que eu possa aprender, Deus, e que os teus filhos possam entender cada dia mais a tua palavra em nome de Jesus. Estudo o cristianismo da igreja primitiva versus a igreja atual. Características principais. A igreja primitiva era a igreja do começo, lá do Ato dos Apóstolos. E as características principais: eles tinham uma comunhão verdadeira. Eles perseveravam na doutrina e na comunhão. Está em Atos 42. Em Atos 2:42, eles viviam unidos e cuidavam uns dos outros. O tópico 1, a comunhão verdadeira. E o tópico 2, não havia luxo. Eles viviam na simplicidade. Cultos simples. O foco era em Jesus e não na aparência. Quem dera se essa igreja fosse a igreja atual. Porque antigamente, eles não ligavam para voz bonita, para palco bonito, para igreja luxuosa. Eles não ligavam para isso. A intenção deles era adorar a Deus. Eles não focavam na aparência. No tópico 3, a dependência do Espírito Santo. Eles tinham um ardor, um desejo tão forte para buscar a presença do Espírito Santo e para receber poder. Eles buscavam a direção em Deus em tudo, desde os simples até o mais complicado. E eu creio que eles sempre tinham vitória. O amor ao próximo. Atos 45 e 46. Eles dividiam o que eles tinham. Eles não tinham apego a dividir nada. Eles compartilhavam as necessidades. Eles dividiam o que tinham para ajudar quem precisava. Totalmente desapegado. Que hoje a igreja é materialista. Não divide nada com ninguém. E se alguém está passando necessidade, eu acho que nem olha. Essa é a igreja atual, materialista e egoísta. Porque antigamente a igreja não era assim, ela compartilhava com tudo. E a perseverança no meio da perseguição, perseveravam. Muitos eram presos. Alguns morreram pela fé. Mesmo assim, eles continuavam pregando. Deus abençoe que possamos ser, pelo menos que eu possa, ser um pouquinho parecido com a igreja. Que eles amavam do fundo do coração
Nem todo é negativo, não existe nas igrejas sérias. Mas a igreja já alertava o que haveria mudanças. Problemas que vemos hoje, frieza espiritual. Apocalipse 2:4. Deixaram o primeiro amor, esqueceram de lado. A aparência a maior que a essência. Preocupado em aparecer maior do que a essência. A essência do primeiro amor. Eles estão preocupados com o status, com a imagem, com a reputação, mais preocupado com a imagem do que adorar Jesus. A igreja de hoje é assim. Menos foco em transformação real. Eles não estão preocupados com a transformação. No tópico 3, o evangelho adaptado. O evangelho de hoje tem que se adaptar ao que nós queremos ouvir. É triste que muita gente não quer mais ouvir a verdade. Em Timóteo 4:3, as pessoas buscaram mestres que digam o que elas querem ouvir, não os que elas precisam ouvir. Se a pessoa fala de arrependimento, ela pega e se afasta, vai embora. Então, pessoas para alimentar os próprios egos. Hoje tá assim, a igreja primitiva tá desse jeito. Menos entrega, mais comodidade. Evita-se sacrifício. Busca-se o conforto. Divisões e julgamento. A igreja dividida, julgando uns aos outros. Muitas denominações brigando entre si. Falta de unidade, falta de união, de comunhão. A igreja de hoje está desse jeito. Mas cuidado com o erro, que é importante. Nem tudo hoje está errado, nem antes era perfeito. A igreja primitiva também havia problemas. Em Atos 5:1, Coríntios, havia discussões, pessoas falhas, e hoje também existem igrejas verdadeiras. Ainda existem igrejas, pessoas sinceras. A gente vivendo no evangelho de verdade. O que Deus espera de nós hoje? Mais um olhar para outros do que chamar você a viver verdadeiro cristianismo. Com base no cristianismo verdadeiro, amar Deus acima de tudo. Mateus 22:37. Amar o próximo. Mateus 22:39. Viver em santidade. 1 Pedro 1:15. Não ter uma fé de aparência. Tiago 2:17. Permanecer firme, mesmo com medo, igual a você está fazendo sua caminhada. A aplicação
para a sua vida. Você precisa ser igual à igreja atual. Você pode ser como a igreja primitiva. No seu coração, ore, confie em Deus. As pessoas com coragem, como você está fazendo, como mandador. Deus vê isso. Oração final. Senhor, nos ensina a viver um cristianismo verdadeiro. Não de aparência, mas de coração. Me dá uma fé no amor numa igreja primitiva. Mesmo com medo, quero continuar em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Senhor, nos ajuda a viver um evangelho, Pai, acolhedor, um evangelho da igreja primitiva, Pai, que compartilhava, que sempre tinha o primeiro amor, que tinha desejo de buscar, que não procurava status, roupa bonita, luxo, cadeira acolchoada, mas procurava adoração e simplicidade, Pai, para a glória do Teu nome. Que Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus.